Bom dia a todas, bom dia a todos, tudo tranquilo aí? Passaram bem a noite? Graças a Deus, beleza então. Só resgatando então o que nós estamos conversando, pessoal. Nosso tema então é encerramento de exercício. E para tanto nós nos propusemos mostrar de onde surge tudo isso, até para que quando estivermos fazendo o nosso trabalho dia a dia, qualquer coisa que estejamos fazendo, já vamos nos lembrando de onde surgiu isso e aonde vai acontecer, onde vai estourar isso. Seria mais ou menos isso, né? Para tanto, então, nós apresentamos aí o ciclo orçamentário, onde conceituamos o orçamento, colocamos 3 ou 4 conceitos para ir crescendo o nosso entendimento. E falamos então do ciclo. Lá no planejamento, citamos lá o plano diretor, o plano plurianual, a lei de diretrizes, a própria lei orçamentária e a programação orçamentária. E falamos dentro da linha do planejamento a importância da LDO, que dá todas as metas para o exercício. Então é importante saber de onde surge, como é que monta todas aquelas metas, escrevemos as metas, os anexos e tudo mais, né? E agora, na hora de fazer o encerramento, a gente vai verificar o que está acontecendo. Daí falamos da elaboração. Na elaboração nos preocupamos com a questão da estimativa da receita, por causa dos reflexos que dá lá na própria receita e resta a pagar, etc. Né? Daí falamos muito breve o papel da Assembleia, né, da Poder Legislativo, para fazer essa análise. E entramos na execução. Quando entramos na execução, já vimos a importância, então, mais ainda, né, a importância da contabilidade, porque ela estaria a todo tempo registrando os dados e já repassando as informações para quem toma as decisões importantes, sei lá. E aí fomos para o controle, aí nos demoramos no controle, porque é a partir do controle que a gente começa a ver a parte final do exercício, né? E aí encerramos, né, a parte do ciclo orçamentário, falando da importância do encerramento também. E agora, dentro do encerramento, nós estamos vendo pontos cruciais, né, situações pontuais do encerramento. Então, tudo associado ao planejamento. Então, vamos lá, vamos ver o planejamento, então nós temos que ter em mãos a LDO, em mãos a programação financeira, para a hora que fizermos o nosso controle, a nossa análise aqui, sabemos o que aconteceu, né? E agora, daí concluímos, aliás, falando então do planejamento, falando dos vários assuntos que vamos comentar até o final do nosso bate-papo, e um deles aqui começamos ontem, o resta a pagar. Já tínhamos falado no meio do caminho o resta a pagar, mas só é feito de conceito, e agora vamos ver o detalhe dele. Por conta do quê? No final do exercício, qual é a nossa preocupação? É que tenha disponibilidade financeira. Bom, lógico que o conta a pagar, ele deve ser visto todos os dias. Imagine pegar o relatório e ficar acompanhando por que é que ainda está pendurado no nosso relatório empenhos estimativos, empenhos globais e principalmente empenhos ordinários, de despesas comuns que deveriam ter sido entregues já na época correta. Então a gente já começa a perceber, porque a contabilidade apresenta isso, né? Começa assim a responsabilizar as áreas que solicitaram aquele bem ou serviço e o empenho está em aberto. O que aconteceu que não fizeram a devida busca disso? E por consequência pode perceber também uma falta talvez de controle do pessoal que recepciona esses bens e serviços, né, que acompanha o empenho, de não ter, digamos, multado, né, monitorado isso, porque tem prazos tudo isso. Bom, quando chega no final do exercício, o que vai acontecer? É aquela correria, para tentar adequar o financeiro que se tem versus os pagamentos a se fazer. Então, por isso nós deixamos para o finalzinho aqui. Agora nós vamos ver então algumas coisas específicas do resta a pagar, resgatando alguns conceitos que todo mundo conhece, mas só para ver o entendimento. E vamos verificar então, quando vamos cancelar empenho processado, empenho não processado. E aí, em função disso, vamos dar uma olhadinha como é que se monta a disponibilidade financeira, depois vamos fazer outros itens, ok? Muito bem, resgatado essa informação, vamos lá, o que é resta a pagar? Nós vimos que pela portaria, artigo 42, né, aliás, lá da 4.820, a resta a pagar seria os empenhos emitidos no exercício e, no final do exercício, esse empenho não foi pago, seja ele processado ou não processado. Mas agora vamos dar uma olhadinha, à luz da LRF, como é que se comporta esse resta a pagar. Lembrando, então, que o resta a pagar
com a vinda do LRF, ou o entendimento patrimonial, não é só empenhos em aberto. Tem outras coisas juntas aqui, né? Olha aqui, pessoal. Essa pagar, então, nós já conhecemos que seria os compromissos empenhados e não pagos, né? Mas acrescenta-se a ele, além das obrigações realizadas, exemplifica as consignações. Lembram lá, final todo mês é descontado da folha do pagamento, por exemplo, uma série de valores do funcionário, um exemplo, né? Para pagamento de dias depois. Nós falamos que é extra orçamentário, receita e despesa. Esse recurso vai ficar, vamos supor que não seja quitado no exercício, vai ficar na conta lá, contas a pagar, para no vencimento fazer o pagamento. Então, isso aqui também se chama resta a pagar à luz da LRF. Então, consignações, poupança de terceiros, convênios, contratos, avais, né, fianças. Lembram lá, quando fizemos a meta fiscal, nós falamos do como é que iríamos usar operações de crédito, e quando conseguimos a operação de crédito, um dos itens que nós fizemos foi dar garantias para poder receber esse dinheiro lá do órgão que estamos tentando buscar o dinheiro. Garantia pode ser ICMS, PVA, enfim. Se porventura nós tivermos que... nós não fizemos o pagamento no tempo preciso, é bem provável que a instituição que emprestou o dinheiro vai fazer a cobrança disso, né? Então, aqui estaria uma informação que estariam pagando esse aval, né? Aval, fianças, garantias, calções. Então, nesse caso aqui também, as empresas vão fazer, por exemplo, concorrências, participar da concorrência, e um dos itens da licitação é fazer calção em dinheiro, em relatórios, etc. Se for em dinheiro, nós vamos registrar isso na nossa contabilidade, mas vamos ter que devolver isso, não é nosso, vamos ter que devolver isso, né? Então, calções, alienação antecipada de receita, que seria o aro, né, que já vimos aí, né? E outras figuras do gênero, então, incluindo aditamentos, consolidações, parcelamentos, outras formas, novação de dívida, né? Então, como eu falei, vamos supor, o novo gestor assume. Normalmente é assim que funciona, né? Assume, encontra dívidas executadas sem empenho, que está registrado lá, mas ele negocia com os fornecedores para pagar em 3 anos, 2 anos e meio, etc. Então isso torna-se dívida fundada, inclusive. Então isso vai aparecer no nosso contas a pagar. Ok, pessoal? E tudo isso, então, à luz então da LRF, um pouquinho mudando da 4.020, acrescenta-se aos empenhos não quitados, esses outros itens aqui. Então, tudo que está no item, lá no passivo circulante, exigível a curto prazo, tudo isso para nós resta a pagar. Tranquilo? Então, em função disso, não dá para deixar dinheiro apenas para pagar os empenhados, não pagos. Tem que ter dinheiro para outras coisas. Se bem que outras coisas aqui, por exemplo, consignações, esse dinheiro já está lá. Não é um dinheiro que tem que ser desembolsado. Ele reteve o dinheiro de alguém para repassar. Mas pode ser que no meio do caminho, a gente vai ver até nos contraditórios, tem entidades no VIC do Paraná, que usa dinheiro de consignação para pagar outras coisas por reembolso, coisa que não deveria, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. Feito isso, ó, na 4.020, é o que nós comentamos lá. Considera as pagadas, despesa empenhada, não paga até 30 de dezembro. Então, veja só, um pouquinho mais o conceito que colocamos até agora, né? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha o que diz exatamente a portaria artigo 42 e ver como é que nós devemos comportar no que diz respeito assim, quando vocês são da ponta lá, pode ser que só chegue informação para cancelar, né? Comece a cancelar isso, comece a cancelar aquele outro, ou quando vocês não fazem, o órgão central faz o cancelamento. Mas vamos ver se porventura está sendo feito de forma, pelo menos, não tão equivocada. Olha só, o que diz artigo 42 da LRF, que é vedado ao titular do poder, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não pode ser cumprida integralmente dentro do exercício. Então já começa aí algumas correntes de defesa. Aqui a lei está dizendo, não pode, é vedado, nos últimos 8 meses do mandato, contrair despesas e, por acaso, não deixar dinheiro para pagar essas despesas. Então, se a corrente olhar isoladamente, ela está dizendo os últimos 8 meses, mas os restos e contas que aconteceu até abril, né, de anos anteriores, como é que fica aquilo? Vamos desrespeitar a Lei 8666, num dos artigos lá, acho que 40A, diz que
tem que fazer o pagamento por ordem cronológica, né? Estamos respeitando? Não, não estaríamos, né?